Pazuello pede para deixar o ministro da Saúde, alegando motivos de saúde de jornal. O general Eduardo Pazuello vai deixar o comando do Ministério da Saúde após comunicar ao presidente Jair Bolsonaro estar com problemas de saúde e que, por isso, o general Eduardo Pazuello vai deixar o comando do Ministério da Saúde após comunicar ao presidente Jair Bolsonaro estar com problemas de saúde e que, por isso, precisará de mais tempo para se reabilitar. A informação são de fontes do Planalto, segundo publicou neste domingo 14 o Globo. Segundo o jornal, pessoas próximas ao presidente já entraram em contato com os dois médicos cardiologistas cotados para substituir Pazuello. Ludmila Abraão Aja, professora associada à USP, e Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O nome de Ludmila, como divulgou o blog da jornalista Andréa Sade, e o preferido do presidente da Câmara, Arthur Lira, PP Alagoas, e de deputados do chamado Centrão. O pedido de afastamento vem em um momento de auge na pressão de deputados do Centrão que pedem uma mudança no comando do Ministério da Saúde sob o pretexto da má gestão da pandemia de Covid-19 com a agência Sputnik Brasil. Alexandre de Moraes determina a prisão domiciliar para Daniel Silveira. Preso há quase um mês após fazer vídeo em que defendia a destituição dos ministros do STF, o deputado Daniel Silveira, do PSL Rio de Janeiro, irá para a prisão domiciliar. Preso há quase um mês após fazer um vídeo em que defendia a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal STF, o deputado federal Daniel Silveira, do PSL Rio de Janeiro, irá para a prisão domiciliar e a decisão foi concedida neste domingo 14 pelo ministro Alexandre de Moraes. Silveira receberá tornozeleira eletrônica e retomará o mandato de deputado. Moraes permitiu que ele participe remotamente na própria residência das sessões da Câmara. Caberá à Central de Monitoramento Eletrônico emitir um relatório semanal para analisar o deslocamento do parlamentar. Moraes também decidiu proibir qualquer contato de Silveira com investigados nos inquéritos do STF que apuram a divulgação de fake news, conteúdo falso e a organização de atos antidemocráticos. O deputado também está proibido de receber visitas sem autorização judicial, de acessar redes sociais, de usar a assessoria para abastecer as redes sociais e de conceder entrevistas sem aprovação da Justiça. Segundo Moraes, o deputado voltará automaticamente à prisão caso descumpra qualquer uma dessas medidas. A decisão foi comunicada ao Batalhão Especial Prisional em Niterói, Rio de Janeiro, onde o parlamentar está preso. Na noite de 16 de fevereiro, Moraes determinou a prisão em flagrante de Silveira sem direito à fiança, após o deputado ter divulgado um vídeo em que, segundo a própria decisão, ataca frontalmente os ministros da Corte com a Agência Brasil. O governo do Rio quer comprar 5 milhões de doses de vacina. O governo do estado do Rio quer comprar 5 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. O gasto será de até 300 milhões. O governo do estado do Rio quer comprar 5 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. A autorização para aquisição dos imunizantes foi dada neste sábado 13 pelo governador em exercício Cláudio Castro, permitindo o gasto de até 300 milhões. O custo foi calculado com base no valor médio das vacinas que estão
no mercado conforme o governo do estado. O valor total para a compra das vacinas será bancada pelo próprio executivo. Até agora, não há definição sobre qual a vacina será comprada e quando isso vai ocorrer. A intenção é escolher o imunizante que possa ser entregue o mais rápido possível. O assunto está sendo avaliado pelo comitê criado na sexta-feira 12 pelos governadores em exercício para analisar a compra de vacinas contra a Covid-19. O grupo tem a coordenação das secretarias da Casa Civil e de Saúde e conta ainda com prefeituras integrantes de setores econômicos do Estado. Compra pelos estados. Na última quarta-feira 10, durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro assinou o projeto da Lei PL 534/2021, que autoriza estados, municípios e o setor privado a comprarem vacinas contra a Covid-19 com registro ou autorização temporária de uso no Brasil. De acordo com o governo fluminense, os imunizantes que foram adquiridos pelo estado serão incorporados ao Plano Nacional de Imunização do PNI. Esse movimento de compra tem sido uma busca minha e por isso mesmo o Estado apresentou ao CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária, a proposta da inserção de ICMS na compra de vacinas iniciativa que beneficia todos os estados, disse Castro na sexta-feira. Em postagem em redes sociais, Castro informou na noite de ontem que manteve contato durante toda a manhã de sábado com secretários, prefeitos e governadores para tratar da compra de vacinas. Vamos ter vacinas, destacou. Castro disse ainda que o Rio permanece com o monitoramento da evolução da Covid-19 no estado. Seguimos analisando de perto os números da Covid fornecidos pela Secretaria de Saúde. Discutimos sobre as medidas preventivas para enfrentar esse momento e sabemos que, nesta hora e de união, o trabalho não pode parar, ressaltou. Agradeço toda a população fluminense pela compreensão e colaboração neste momento que estamos enfrentando. Sabemos que não está sendo fácil, mas tenho certeza com que diálogo, parceria e ajuda de todos vamos conseguir passar por essa fase com a Agência Brasil. O Banco do Brasil leiloará imóveis urbanos e rurais com até 40% de desconto. No próximo dia 18, o Banco do Brasil fará leilão de imóveis com até 40% localizados no DF, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. No próximo quinta-feira, 18, pessoas físicas e empresas poderão comprar imóveis urbanos e rurais com até 40% nos lances iniciais. O Banco do Brasil fará 3 leilões online por meio da plataforma Lance no Leilão. Os lances serão recebidos exclusivamente online às 11 horas, às 14 horas e às 14h30. De quinta-feira serão vendidos imóveis no Distrito Federal e nos seguintes estados: Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Estão sendo ofertadas casas, apartamentos, prédios, salas comerciais, fazendas e terrenos. Os lances mínimos variam entre 77 mil e 27,5 milhões. As pessoas físicas e jurídicas interessadas devem cadastrar-se no portal Lance no Leilão com até 24 horas de antecedência. O edital completo das ofertas, assim como as relações dos imóveis, serão leiloados até disponível no portal. A compra pode ser feita à vista ou por financiamento, exceto no caso de imóveis rurais que exigirão pagamento à vista. Ofertas. No primeiro leilão, às 11, serão vendidos
lotes no Distrito Federal, no Paraná e em São Paulo. Segundo o Banco do Brasil, o principal destaque desta rodada será uma mansão no setor Parkway, próximo ao Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, com 1,3 mil metros quadrados de área construída. No leilão das 14 horas serão ofertados prédios próximos ao Porto de Santos, São Paulo, com a garantia de locação pelo próprio Banco do Brasil de 7 dos 13 andares do patrimônio, com lance mínimo de 12 milhões. O evento das 14h30 contempla a maioria lotes de fazendas e terrenos rurais distribuídos na Bahia, Goiás, Piauí, Santa Catarina e São Paulo e em Roraima. Os compradores poderão, em alguns casos, fazer visitas presenciais mediante agendamento. O Banco do Brasil ficará responsável pela quitação de eventuais valores do IPTU, ITR, SSR, Leudêmio, taxa de transação para a União e o condomínio até a efetivação do registro da transferência do imóvel arrematamento com a Agência Brasil. Com críticas a Gilmar e Lewandowski, promotores e procuradores lançam manifesto em apoio à Lava Jato. Maior e mais contundente reação aos ataques sofridos pela Força Tarefa de Curitiba, manifesto que já reúne 1.148, mais de 1.000 promotores de justiça e procuradores da República de todo o país, lançaram neste sábado 13 um manifesto em apoio à Operação Lava Jato, classificando com impropérios retóricos as ponderações que os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal fizeram nesta terça-9, durante o julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro sobre o trabalho dos procuradores que atuaram na investigação até às 20 horas. O protesto já reunia 1.148 assinaturas. O manifesto diz que ao longo dos últimos 20 anos, diferente da operação conduzida por órgão responsável pelo combate à corrupção, são em determinado momento anulados pelos tribunais superiores. E agora mesmo, o destino recaiu sobre a parte da Operação Lava Jato. Na mais duras e veemente reação do Ministério Público em todo o país contra os ataques e a força-tarefa da Lava Jato, o documento registra que, por mais que se queira, por motivos diversos, desconstruir o trabalho desenvolvido na operação, jamais conseguirão apagar da consciência coletiva os resultados das investigações. A mobilização foi arquitetada por um grupo de promotores de justiça do Ministério Público de São Paulo, inconformados com o desmantelamento em série nos tribunais superiores de operação de larga extensão, deflagradas pela instituição nos últimos anos, contra políticos e empresários envolvidos em desvios e fraudes contra o Tesouro a partir de teses de defesa que apontam supostos vícios procedimentais. O movimento, mais do que a defesa da Lava Jato e dos procuradores da República que lá atuaram, representam resposta fruto de sentimento de grande parte dos membros do MP brasileiro, cansado das ofensas feridas por alguns ministros do STF que, infelizmente, usam a toga às vezes em público para tal finalidade, com meio de encontrar algum fundamento, por mais descabido que seja, para suas decisões, notadamente quando o conteúdo das provas se mostram inefastáveis, afirma o promotor Aloysio Antônio Maciel Neto, do Ministério Público de São Paulo.
O documento conta com a assinatura de promotores de todos os estados e do Distrito Federal, além de procuradores da República e integrantes do Ministério Público de Contas, entre outros. A mobilização se deu em um grupo de WhatsApp e as mais de 1.000 adesões foram coletadas em cerca de 48 horas. Os membros do Ministério Público abaixo nominados vem a público externo seu apoio ao trabalho dos procuradores da República que atuaram na Operação Lava Jato diante dos impropérios retóricos lançados pelos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski na sessão de julgamento do HC número 1064.493, realizadas pela segunda turma do CTF na data de 9 de março de 2021. Infelizmente, ao longo dos últimos 20 anos, a sociedade brasileira constata de forma atônita que praticamente todas as operações desenvolvidas pelos órgãos responsáveis pelo combate à corrupção são, em determinado momento, anuladas pelos tribunais superiores. Este foi o destino da Operação Diamante, Operação Chacal, Operação Sudovim, Banestado, Operação Boi Barrica, Foquitô, Operação Dilúvio, Operação Suíça, Operação Castelo de Areia, Operação Poseidon. O roteiro seguido por essas operações sempre é o mesmo: narrativas criadas pelas defesas de supostos vícios procedimentais que são rotineiramente acolhidos pelos tribunais superiores, todavia nunca pelo conteúdo das provas, quase sempre incontrastáveis. Recentemente, por exemplo, o CTF anulou a ação penal pelo fato de a defesa não ter apresentado memórias após o réu que prestou colaborações premiada, algo que não tem previsão na lei, mas serviu como justificativa para que a sentença condenatória fosse desconsiderada. Assim, todas as operações procedentes que foram anuladas pelos tribunais superiores têm em comum com pretensa anulação da Lava Jato a característica de sempre se acolher um atendimento que não tem sustentação em regra do ordenamento jurídico brasileiro para criar, inovar uma nulidade inexistente ou sem que tenha sido anteriormente reconhecida. Como resultado, todos os trabalhos de combate aos grandes esquemas de corrupção foram arruinados. No dia 9 de março de 2021, mais uma vez, o mesmo destino recaiu sobre a parte da Operação Lava Jato. Sob o pretexto de parcialidade do magistrado e dos procuradores da República da segunda turma do CTF, deu andamento a mais um habeas corpus que pretende a anulação de processos movidos naquela operação. Independentemente no desfecho a ser dado ao referido habeas corpus e forma como os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski se pronunciaram sobre os procuradores da República da Operação Lava Jato, não está à altura do comportamento que se espera daqueles que integram a Corte Suprema. Foram a estranheza causada no referido julgamento, do qual participaram ministros que já se manifestaram publicamente contrários à Operação Lava Jato, e as autoridades que a conduziram. As palavras ofensivas dirigidas por eles aos membros do Ministério Público não refletem a dignidade do trabalho desenvolvido por este último. Todo e qualquer membro do Ministério Público da União ou estadual atua a fim de que a lei seja cumprida e respeitada, seja pelo cidadão comum ou por qualquer político. Não é possível um Estado democrático de direito que a pessoa da justiça seja distribuído
de forma diferente entre criminosos comuns e de colarinho branco. Por mais que se queira, por motivos diversos, desconstruir o trabalho desenvolvido na Operação Lava Jato, jamais conseguirão apagar da consciência coletiva que tal investigação proporcionou 1.450 mandatos de busca e apreensão, 211 conduções coercitivas, 132 mandatos de prisão preventiva e 663 de temporária, com 130 denúncias contra 533 acusados, gerando 278 condenações, sendo que 174 nomes únicos, chegando a um total de 2.611 anos de pena, mais de 4,3 bilhões devolvidos aos cofres públicos por meio de 209 acordos de colaboração e 17 acordos de leniência, nos quais ajustou a devolução de quase 20 bilhões. Nenhuma narrativa será capaz de retirar da compreensão da sociedade que foi desnudado o maior esquema de corrupção construído em toda a história deste país. O Ministério Público não faz diferenciação entre investigados por certidão de nascimento, cadastro por contribuinte ou pelos sinais de riquezas estampadas em suas declarações anuais de renda, pois todos são iguais perante a lei. Também não serve como parâmetro de distinção qualquer predicado pessoal por cargo ou função anteriormente ocupada, pois o Ministério Público não interessam títulos nobiliárquicos, coloração partidária ou predileção ideológicas. Afinal, a ninguém é dado o título de porta-voz ou destinatário exclusivo das angústias de uma sociedade, muito menos lhe é devido o saldo condutor para a prática de atos que frustram as esperanças de um povo, depositadas em seus representantes legíveis. Ao longo das últimas décadas, o Ministério Público consolidou-se como instituição responsável por diminuir as mazelas de um povo sofrido, desprovido de seus direitos humanos mais básicos. Ao longo das últimas décadas, o Ministério Público colocou-se com força essencial no enfrentamento de forças políticas e econômicas que impedem o livre desenvolvimento da sociedade e de sua população. Não por acaso, poucos anos atrás, o povo abraçou o Ministério Público quando parte da classe política tentou retirar-lhe o poder investigatório concedido pelo Constituinte para responsabilização de corruptos e corruptores. A atuação firme e independente dos membros do Ministério Público apenas evidencia o cumprimento de seus deveres constitucionais comuns aos de outros tantos na labuta diária em suas comarcas. A construção de um Estado democrático de direito que tem como alicerce o republicanismo impõe a intransigência necessária e devida com a proteção dos valores éticos, morais e próprios de uma nação. Assim, manifestamos irrestrito e incondicional apoio aos procuradores da República que atuaram na Operação Lava Jato e repudiamos as palavras ofensivas dirigidas a eles pelos referidos ministros que apenas demonstram o quão estão apertadas da construção de uma sociedade verdadeiramente livre, justa e igualitária, prevista como desiderato da Constituição Federal com agência e Estado. Adailton Saravia Silva, promotor de justiça do MPTO.
Adalberto Dance de Sá Júnior, promotor de justiça MPSP. Adelina de Cássia Basta Oliveira Carvalho, promotora de justiça MPBA. Adelino Lorenzetti Neto, promotor de justiça MPSP. Sim, Aldemo Pinho, promotor de justiça MPSP. Ademar Loyola Mota, promotor de justiça MPRR. Aldemir José de Sá, promotor de justiça MPRO. Oi. Isso aqui tu passa por promotor, passa por coisa, viu? Você corta onde eu falei. Meghan Markle estaria considerando concorrer à presidência dos Estados Unidos. Fonte no Partido Trabalhista Britânico afirma que Meghan Markle tem ambições presidenciais, após em 2020 ela e o marido terem gravado um vídeo apoiando os democratas. Acervo Meghan Markle estaria considerando concorrer à presidência dos Estados Unidos. Fonte no Partido Trabalhista Britânico afirma que Meghan Markle tem ambições presidenciais, após em 2020 ela e o marido terem gravado um vídeo apoiando os democratas. AP Foto/Kirst Wigglesworth Meghan Markle Credit, AP Foto/Kirst Wigglesworth por Jornal do Brasil publicado 14, Mar, 2021-1703. Fonte no Partido Trabalhista Britânico afirma que Meghan Markle tem ambições presidenciais, após em 2020 ela e o marido terem gravado um vídeo apoiando os democratas americanos. Meghan Markle, duquesa de Sussex, está considerando usar sua entrevista à apresentadora de televisão norte-americana Oprah Winfrey para iniciar uma carreira política que poderia possivelmente levá-la até a Casa Branca, informou no sábado, 13, o jornal The Daily Mail, citando uma figura sênior anônima do Partido Trabalhista. De acordo com a fonte, Markle está supostamente trabalhando em rede entre democratas sêniores nos Estados Unidos para lançar uma campanha e tentar concorrer ao cargo de presidente dos Estados Unidos. As redes blairistas referência a Tony Blair, ex-premier trabalhista britânico, internacionalistas e democratas do partido estão em efervescência com a conversa sobre as ambições políticas e os possíveis apoiadores de Meghan, afirmou a fonte. A fonte anônima teria sugerido que Markle se pode candidatar à presidência americana em 2024, quando o presidente em exercício dos Estados Unidos, Joe Biden, tiver 82 anos de idade. Os rumores de sua potencial candidatura à Casa Branca vêm logo após ela e seu marido, o príncipe Harry, aparecerem em uma longa entrevista com Oprah, na qual Markle acusou um membro da família real, cujo nome não indicou, de fazer comentários racistas e detalhou como lhe foi recusado apoio quando ela teve pensamentos suicidas. Depois de deixarem a família real britânica, Harry e Meghan renunciaram aos títulos reais, embora mantendo os títulos de Duque e Duquesa de Sussex. Em 19 de fevereiro de 2021, a rainha britânica Elizabeth II confirmou que o casal perdeu seu estatuto real. Durante as passadas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2020, Meghan e Harry gravaram um vídeo instando os norte-americanos a votar e deram a ideia que apoiavam o democrata Joe Biden. Com a agência Sputnik Brasil. Igrejas com inscrições religiosas e assentamentos cristãos do século V descobertos no Egito. Uma equipe arqueológica franco-norueguesa descobriu novas ruínas cristãs no deserto ocidental do Egito, revelando a vida de monges nesta região no século V, informou nesse sábado, 13,
o Ministério do Turismo e das Antiguidades. Os arqueólogos desenterraram vários edifícios feitos de basalto, outros esculpidos na rocha e alguns de tijolos de adobe, durante a sua terceira campanha de escavação no sítio arqueológico de Talganob Kasraoagos, no oásis de Baharia, relata o Ministério em comunicado. O complexo é composto por 6 setores com ruínas de 3 igrejas e celas de monges cujas paredes ostentam grafites e símbolos com conotações coptas, disse Osama Talat, chefe do setor de antiguidades islâmicas, coptas e judaicas do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito. O chefe da missão, Vitor Gica, disse que 19 estruturas e uma igreja esculpida na rocha foram descobertas em 2020. As paredes da igreja estavam decoradas com inscrições religiosas e passagens bíblicas em grego revelando a natureza da vida monástica na região, disse Gica em comunicado. Isto demonstra claramente que os monges estavam presentes nesta área desde o século V, nota Gica, acrescentando que a descoberta ajudou a entender a evolução gradual dos edifícios e a formação das primeiras comunidades monásticas nesta região do Egito. De acordo com o Instituto Francês de Arqueologia Oriental, responsável pela missão, o local remoto, localizado no deserto a sudoeste do Cairo, a capital egípcia, foi habitado desde o século IV ao século VIII, com um provável pico de atividade por volta dos séculos V e VI, escreve Times of Israel, com agência Sputnik Brasil. Espetáculo Meu Mundo aborda o universo da velhice. Inspirado em visitas presenciais e virtuais realizadas, durante 4 anos, em asilos do Rio de Janeiro, o espetáculo Meu Mundo acontece de 13 a 28 de março no formato online pelo YouTube. A peça baseia sua dramaturgia na experiência do convívio de palhaços especializados no trabalho com idosos residentes de instituições de longa permanência. A vivência foi registrada nos relatórios produzidos semanalmente pelo projeto O Presente Encontro. Serão 3 semanas, aos sábados e domingos. A montagem contará também com uma versão acessível com recursos de legendas e de audiodescrição. Para assistir basta acessar o link nos dias e horário. Meu Mundo vai abordar temas pertinentes à velhice, tais como a solidão, a sexualidade, a demência, a morte, a infantilização do idoso, a desvalorização dos saberes e experiências acumulados por eles, a perda de autonomia e as limitações físicas, o envelhecimento saudável e os princípios da longevidade, entre outros. A montagem, que acontece inspirada nas visitas no período de 2016 a 2020, reúne as linguagens do teatro, da palhaçaria, da contação de histórias, da música e do audiovisual. O projeto foi selecionado pelo Prêmio Projetos de Fomento a Todas as Artes, através dos recursos e fundamentado na Lei Emergencial nº 14.017, de 29 de junho de 2020. O projeto O Presente Encontro é uma iniciativa de visitas continuadas realizadas por palhaços, especializados no trabalho com idosos, em asilos do Rio de Janeiro, levando, através da palhaçaria, atenção, conexão e empatia para um público por vezes debilitado física e cognitivamente, e muitos em estado de depressão. Um trabalho calcado no lúdico e ancorado pelos seus resultados práticos e que desde a pandemia sofreu mudanças, sem perder o foco. Hoje, o grupo realiza visitas virtuais. Para não interromper o trabalho que vinha sendo realizado com sucesso nos asilos, o projeto ganhou novas presenças e foi criada a ação O Correio,
um ator vestido de carteiro devidamente paramentado com máscara descartável, face shield, spray de álcool 70, figurino higienizado, chega à instituição levando um tablet como correspondência e faz uma chamada de vídeo para o idoso. Do outro lado da linha, uma palhaça ou um palhaço faz a conexão preparando para jogos relacionais que buscam trabalhar o riso, a leveza, a presença, as memórias, o prazer. O resultado dos encontros online está surpreendendo a equipe, que constata um retorno positivo dos internos. Serviço: o presente encontro, Meu Mundo é / temporada online de 3 semanas, aos sábados e domingos, totalizando 6 apresentações, nos dias 13 e 14, 20 e 21 e 27 e 28 de março de 2021. A montagem, aberta ao público, acontece às 19h no canal do YouTube do projeto. Ficha técnica: Marta Paiva, coordenadora, atriz e palhaça; Gabriel Santana, ator e palhaço; Sérgio Kaufmann, direção; Tiago Monte, iluminação; Alice Cruz, figurino e adereço; e Carlos Marra, produção.